Você já parou para pensar quem você realmente é diante de Deus? Muitas pessoas vivem com uma imagem distorcida de si mesmas, seja por orgulho, auto-engano ou simplesmente ignorância espiritual. Muitos que se dizem cristãos continuam presos a uma visão superficial que enxerga apenas as obras externas ou a religiosidade vazia. Mas o Evangelho, a boa notícia da cruz e da ressurreição, vem exatamente para confrontar essa falsa identidade e revelar quem realmente somos. Em 2 Coríntios 5,17, a palavra de Deus nos declara, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa verdade central é o ponto de partida para toda a vida cristã genuína. Não somos definidos pelo que fazemos, pelo que possuímos, nem pelas aparências que mostramos ao mundo. Nossa verdadeira identidade está inteiramente fundamentada no Evangelho, na morte de Cristo, que nos justifica, e na ressurreição, que nos dá vida nova. Neste vídeo, quero que você abra o seu coração para ouvir a verdade sem rodeios, para que não viva mais enganado. Vamos explorar como o Evangelho revela nossa real condição, pecadores perdidos diante de um Deus santo e justo. Mas também mostra a maravilhosa graça de Deus, que não se detém diante da nossa culpa e nos oferece perdão, purificação e transformação. Você verá que a vida cristã verdadeira não é uma fachada, mas uma profunda mudança interior que se manifesta em arrependimento, fé e santidade. Prepare-se para um confronto espiritual que pode incomodar, mas que também liberta. A mensagem que ouviremos não se contenta com meios termos, nem com um evangelho diluído. Ela é um chamado à humildade radical, ao reconhecimento de que, sem Cristo, somos nada. E, ao mesmo tempo, um convite à esperança firme, pois em Cristo, Deus nos deu uma nova identidade. Somos novas criaturas, remidas pelo sangue, chamadas a viver segundo a sua santidade. Que essa mensagem toque sua alma profundamente. Que você não apenas ouça com os ouvidos, mas que permita que a palavra penetre no coração, quebrante e transforme. O Evangelho tem poder para revelar quem você realmente é e quem você pode ser em Cristo. A condição humana é uma verdade que poucos querem encarar com sinceridade. Desde a queda no Éden, o homem está perdido em seu próprio pecado, escravo de uma natureza corrompida que o afasta de Deus. Romanos nos declara sem rodeios, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Essa realidade não é apenas uma ideia abstrata ou um conceito moral. É o estado em que nos encontramos por natureza, sem nenhuma capacidade de salvação em nós mesmos. É fundamental reconhecer que o pecado não é uma falha leve ou um erro que possa ser ignorado. Ele é a raiz de toda a nossa ruína espiritual e a causa do afastamento de Deus. Quando olhamos para nós mesmos sem as lentes do Evangelho, tendemos a nos justificar, a vestir máscaras e a construir falsas seguranças baseadas em obras, reputação ou aparência externa. Contudo, o Evangelho confronta essa ilusão. Ele nos chama ao quebrantamento profundo, a um reconhecimento humilde e sincero de nossa miséria diante do trono da graça. O homem natural não entende sua condição, porque o pecado o cega. Mas Deus, em sua misericórdia, usa o Evangelho para abrir nossos olhos. É como se fôssemos um espelho quebrado, refletindo apenas fragmentos distorcidos da verdade. Só quando nos permitimos olhar para esse espelho quebrado com sinceridade é que podemos ver a necessidade urgente de restauração, a necessidade do Salvador. O reconhecimento do pecado deve levar a uma dor genuína, não a uma simples tristeza passageira ou a um remorso superficial. Essa dor é um ponto de partida para o arrependimento real, que não é apenas sentir-se mal pelo pecado, mas uma mudança
radical de mente e coração, uma decisão de abandonar o pecado e voltar-se para Deus. O arrependimento verdadeiro é o fruto do Espírito agindo em nós e é indispensável para que a graça do Evangelho possa nos alcançar. Não devemos permitir que a cultura ou a religião nos façam minimizar essa condição terrível. Negar a profundidade do pecado é negar a necessidade da cruz de Cristo. É somente quando estamos dispostos a reconhecer nossa condição perdida, humilhados diante de Deus, que podemos experimentar o poder transformador do Evangelho. É uma convicção que nos leva ao deserto do nosso coração, onde só resta a sinceridade diante de Deus e a esperança na misericórdia que Ele oferece em Jesus. Assim, cada um de nós deve fazer uma introspecção honesta e profunda. Devemos olhar para dentro sem disfarces, confessar nossa condição e clamar por misericórdia. Somente nesse quebrantamento, o Evangelho começa a agir com poder, trazendo vida onde antes havia morte, luz onde havia trevas. Esse é o primeiro passo para a verdadeira identidade em Cristo, que não se apoia em façanhas humanas, mas no sangue derramado na cruz para nos purificar e reconciliar com o Pai. Portanto, não adie esse reconhecimento. Não feche os olhos para a realidade do pecado em sua vida. A honestidade diante de Deus é o caminho para a libertação e o início da nova criação que Ele quer realizar em você. Seja sincero, arrependa-se de verdade e permita que a justiça e a misericórdia de Deus trabalhem em seu coração para uma transformação radical e duradoura. A justiça de Deus é uma das verdades mais negligenciadas em nosso tempo. Muitos falam de um Deus amoroso, compassivo e paciente, e Ele é, sem dúvida. Mas poucos se atrevem a proclamar com a mesma convicção que esse Deus é também justo, santo e irado contra o pecado. A palavra de Deus declara: porque do céu se manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Romanos 1,18. Essa não é uma ideia simbólica, nem um recurso retórico. É a realidade espiritual que paira sobre toda a humanidade caída. Deus não é indiferente à impiedade. Ele não tolera o pecado como algo trivial. Sua santidade não permite aliança com a iniquidade. A ira de Deus não é um impulso emocional como o nosso. É a reação santa e justa daquele que é perfeitamente bom contra tudo aquilo que é perverso, rebelde e destrutivo. É justamente porque Deus é amor que Ele odeia o pecado, pois o pecado destrói tudo o que é puro, justo e verdadeiro. Vivemos em uma geração que banaliza o pecado. Homens suprimem a verdade, distorcem a justiça, celebram o mal e zombam da santidade. Mas o Evangelho nos mostra que não existe neutralidade moral diante de Deus. Cada ato de rebeldia é uma afronta ao seu governo. Cada mentira, cada idolatria, cada pensamento soberbo é uma afronta direta ao seu trono. É preciso compreender que o juízo de Deus não é uma ameaça vazia, mas uma certeza. Ele é paciente, sim, longânimo, mas não deixará o culpado impune, e o homem, ao ignorar essa realidade, empilha juízo sobre si. Quando o pecador vive como se Deus não visse, não soubesse ou não se importasse, ele está acumulando ira para si no dia da ira. Romanos 2:5. Essa verdade nos confronta profundamente, pois mostra que não somos vítimas inocentes, mas transgressores diante do juiz eterno. Não há argumento que possa nos justificar. Nossas obras, nossos esforços religiosos, nossas comparações com outros, tudo isso cai por terra diante da santidade de Deus. A única resposta adequada é quebrantamento. A única esperança está fora de nós, em Cristo. Diante dessa realidade, é urgente abandonar qualquer confiança na carne. É hora de deixar de lado a superficialidade espiritual
e enfrentar a gravidade da nossa situação. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e somente quem compreende a justiça de Deus pode, de fato, clamar por sua misericórdia. A cruz de Cristo não faz sentido algum se não entendermos antes o peso da nossa culpa. Se não há ira, não há necessidade de salvação. Se Deus não é justo, então o sacrifício de Cristo foi em vão. Mas Ele é justo, e sua justiça exigia pagamento. Essa exigência foi satisfeita na cruz, onde o Cordeiro de Deus foi moído por nossas transgressões. Portanto, não trate o pecado com leveza. Não brinque com aquilo que Deus condena. Examine seu coração à luz da palavra e pergunte-se: tenho vivido como alguém que compreende a seriedade do juízo de Deus? Que essa reflexão o leve a um temor reverente, a um arrependimento sincero e a uma busca desesperada pela graça salvadora que só há em Cristo. Pois somente quando entendemos o fogo da ira é que reconhecemos o valor do refúgio seguro na cruz. O homem, por natureza, não busca a Deus. Sua inclinação mais profunda é resistir, rejeitar e se rebelar contra tudo o que é santo. A Escritura é clara: não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Romanos 3, 10, 11. Esta é a descrição da humanidade caída, não como uma massa neutra de pessoas tentando encontrar sentido na vida, mas como inimigos de Deus afastados da glória por sua própria corrupção. Essa é uma realidade que precisa ser encarada com seriedade. O pecado não é apenas um comportamento externo ou uma falha de conduta. É uma condição interior, uma escravidão. O homem está morto em seus delitos e pecados, incapaz de responder a Deus por seus próprios méritos ou forças. Ele não apenas pratica o mal, ele ama o mal. Seu coração está endurecido, seus pensamentos são fúteis e sua vontade está voltada contra o Senhor. Muitos confundem a bondade humana aparente com verdadeira justiça espiritual, mas o que o mundo chama de virtude, muitas vezes, não passa de orgulho polido, de moralidade vazia de reverência a Deus. A justiça que salva é aquela que procede da fé. Fé no Cristo crucificado. Fora disso, todo o esforço humano é como trapo de imundícia diante de Deus. Isaías 64, 6. Essa doutrina é dura, mas necessária. Ela destrói qualquer noção de autossuficiência e nos coloca de joelhos diante da cruz. Pois, se o homem está perdido, cego e rebelde, sua única esperança está na intervenção soberana de Deus. É o Espírito Santo quem vivifica. É Ele quem ilumina a mente obscurecida, transforma o coração de pedra em carne e concede arrependimento e fé. Nenhum pregador, por mais eloquente, pode convencer o pecador. Nenhuma música, ambiente ou apelo emocional pode gerar vida espiritual. A salvação é obra exclusiva de Deus. Ele não apenas oferece ajuda ao homem, Ele o ressuscita. Ele não apenas orienta, Ele regenera, e isso deve produzir em nós humildade profunda e adoração sincera. Se compreendermos a gravidade do estado humano à luz da palavra, deixaremos de exaltar o homem e passaremos a exaltar o Deus que salva. Não há espaço para vanglória. O Evangelho é escândalo porque diz ao homem: você não pode. E é graça porque em seguida diz: mas Deus pode e Ele fez. Essa verdade nos leva a abandonar o antropocentrismo que domina tantas mensagens hoje. O Evangelho não é sobre a autoestima do pecador, mas sobre a glória de Deus na salvação, de homens indignos. Não é sobre o potencial humano, mas sobre o poder divino. E essa perspectiva muda tudo. Muda a forma como pregamos, como oramos, como vivemos. Examine sua vida à luz dessa realidade. Você tem confiado em si mesmo ou na obra completa de Cristo? Sua conversão foi fruto de uma decisão emocional ou de uma transformação profunda operada pelo Espírito? Você ama a Deus ou apenas teme as consequências do pecado?
Essas são perguntas que revelam o coração, que a verdade do estado caído do homem nos conduza a um arrependimento real e a uma dependência total da graça. Pois somente quem se vê perdido pode clamar com sinceridade: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Quando falamos da santidade de Deus, não estamos tratando de um atributo entre muitos. A santidade é a soma e a beleza de todos os seus atributos. É o que separa Deus de toda a criação e o exalta em glória incomparável. Ele é santo, 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 é o que os serafins proclamam diante de seu trono eterno, sem cessar, tomados por um temor reverente que mal conseguimos compreender. A santidade de Deus não é apenas pureza moral, é majestade, é perfeição, é a absoluta separação de tudo o que é comum, impuro, profano. E essa santidade não tolera o pecado. Em sua presença, nenhum mal permanece, nenhuma injustiça se esconde, nenhuma transgressão é ignorada. Por isso, quando Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, ele não cantou ou dançou de alegria. Ele caiu, ele tremeu. Ai de mim, estou perdido. Foi o seu clamor. Isaías 6:5. A santidade de Deus revelou o horror de sua culpa, a podridão do seu próprio coração. E isso é o que acontece quando alguém realmente se depara com o Deus das Escrituras. Não há espaço para a arrogância. Todo orgulho é esmagado. Vivemos dias em que Deus é tratado com familiaridade excessiva. Suas palavras são distorcidas para se ajustarem aos caprichos humanos, e sua majestade é reduzida a entretenimento religioso. Mas o verdadeiro conhecimento de Deus sempre produzirá temor. Não um medo servil, como o de um escravo, mas um temor reverente, fruto do reconhecimento de sua grandeza e nossa indignidade. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz Provérbios. É o início de toda vida piedosa. É por isso que tantos vivem vidas superficiais, porque perderam o senso da santidade divina. Esqueceram que estão diante de um fogo consumidor, diante do Deus que exige santidade em todo o nosso ser, em pensamentos, palavras, desejos e intenções. A cruz só faz sentido à luz da santidade de Deus. Não foi simplesmente por amor que Cristo morreu, mas por justiça. Ele foi moído por causa do pecado. Carregou a ira que a santidade de Deus exige contra toda iniquidade. Se Deus não fosse santo, a cruz seria desnecessária. Mas Ele é santo e por isso não pode simplesmente ignorar a culpa humana. O preço precisou ser pago. Isso deve nos levar à reverência. A adoração verdadeira não nasce de músicas bem arranjadas ou de ambientes cuidadosamente preparados. Ela brota do coração quebrantado diante da santidade de Deus. Corações que veem o próprio pecado como ofensivo e a graça como imerecida. Homens e mulheres que, como Isaías, reconhecem sua miséria e clamam por purificação. Examine-se. Você teme ao Senhor? Sua vida reflete reverência ou irreverência? Suas decisões são tomadas à luz da presença santa de Deus ou guiadas por conveniências? Um coração que teme a Deus é um coração que o obedece, que o honra em secreto, que treme diante da sua palavra. Que a revelação da santidade de Deus nos leve ao arrependimento sincero e à busca por uma vida separada do mundo, consagrada ao Senhor. Pois sem santidade ninguém verá a Deus, e somente os que foram purificados por Cristo e continuam sendo moldados por Ele podem permanecer firmes diante do Santo dos Santos. Diante de tudo o que foi exposto, somos confrontados com a verdade mais solene da existência. Não há nada mais urgente, mais essencial, mais decisivo do que conhecer verdadeiramente a Deus por meio de Cristo. A eternidade não se curva aos nossos sentimentos, e o juízo de Deus
não será adiado por nossas desculpas. Cada alma será levada diante do trono, e ali não haverá máscaras, nem pretensões, nem discursos bonitos. Apenas a realidade nua da nossa condição diante de um Deus santo. O Evangelho não é um convite para uma vida confortável, nem uma promessa de bênçãos terrenas em troca de uma oração. Ele é um chamado à rendição total. É a proclamação da majestade de Deus, da miséria do homem e da misericórdia oferecida em Cristo. É o anúncio de que o próprio Filho de Deus foi esmagado sob o peso da ira divina, para que pecadores pudessem ser reconciliados com o Criador. Mas essa reconciliação não é automática. Ela exige arrependimento, exige fé genuína, exige uma nova vida, evidenciada por frutos dignos de quem foi alcançado pela graça. O cristianismo não é um rótulo, é uma transformação. Não é uma crença superficial, é uma morte e ressurreição. Como disse o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Por isso, examine-se à luz dessa verdade. Você conhece esse Cristo das Escrituras? O Cristo que confronta, que exige, que chama a santidade? Ou tem seguido um falso Cristo moldado à imagem dos seus desejos? Sua fé está firmada na rocha da palavra ou na areia das emoções? A cruz que você carrega é a de Cristo ou é uma ilusão confortável que jamais fere seu orgulho? Não há espaço para neutralidade. Ou você está em Cristo ou ainda está morto em seus pecados. Ou você foi regenerado pelo Espírito Santo ou está apenas imitando religiosidade. O chamado do Evangelho não é para que você se torne um frequentador de igreja, mas para que você morra para si mesmo e viva exclusivamente para a glória de Deus. É hora de parar de brincar com a fé, de deixar de lado as distrações, os enganos e as justificativas. Deus não está em busca de decisões superficiais, mas de corações quebrantados. Ele não se impressiona com palavras, mas se agrada daquele que treme diante da sua palavra. Que esta mensagem não seja apenas ouvida, mas absorvida. Que ela incomode, que ela provoque, que ela traga luz à escuridão da sua alma. E que o Espírito de Deus, por sua graça, conduza você à verdade que liberta, ao arrependimento que transforma e à fé que persevera até o fim. Porque, ao final de tudo, apenas uma coisa importará. Você conhecia a Deus de verdade? Que Ele mesmo nos conceda olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração novo para obedecer. Tudo para a glória do seu santo nome. Muito obrigado por caminhar conosco até aqui. Que as verdades do Evangelho proclamadas hoje encontrem espaço em seu coração, produzindo arrependimento, fé e transformação verdadeira. Se essa mensagem falou com você, se o Espírito de Deus te confrontou, te consolou ou te despertou, considere se inscrever no canal. Ao curtir este vídeo e compartilhá-lo com outros, você ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas, mais famílias, mais corações sedentos por Cristo. Ajude a espalhar a verdade, que o Senhor te guarde, te conduza em santidade e te firme na cruz de Cristo. Até o próximo encontro, na jornada que continua.